pessoal, eu sou o Márcio Vasconcelos e esse é o English Tips da Vox Idiomas. Para que vocês, como essa é a primeira dica que eu estou dando para vocês, eu gostaria de me apresentar. A Vox Idiomas é um curso de inglês que funciona na cidade de Petrópolis, no Rio de Janeiro, há mais de 13 anos, anexo à Igreja do Sagrado Coração de Jesus, onde no passado funcionava a sede dos Canarinhos de Petrópolis, o grupo Canarinhos de Petrópolis, aí o coral famoso aqui no Brasil, para quem gosta desse tipo de música. Nosso curso é considerado um curso 5 estrelas, nós temos a qualificação máxima no Facebook. Se você entrar na nossa página do Facebook, você verá lá a opinião dos nossos alunos e a qualificação que nós temos. Isso deve servir de referência para que vocês possam entender da qualidade do trabalho que nós fazemos. Eu tenho mais de 20 anos de experiência dando aulas de inglês e hoje eu vou dar uma dica para vocês que é falar sobre o verbo to need. Bom, eu sempre brinco com meus alunos e pergunto a eles qual é o verbo mais importante da língua inglesa. Todo mundo fala para mim que é o verbo to be. Eu falo, por quê? Na verdade, assim, o verbo ser e o verbo estar, o ser ou estar na nossa língua, são os verbos mais importantes da nossa língua. Nós podemos viver sem o verbo ser e sem o verbo estar. Já repararam isso? Eu sobrevivo sem o verbo ser ou o verbo estar. Para mim, o verbo mais importante de qualquer língua é o verbo precisar. Por que eu acho que é o verbo precisar? Olha só, vamos dar alguns exemplos. Eu falo assim, eu preciso de um táxi, eu preciso ir para o aeroporto, eu preciso de água, eu preciso comprar, eu preciso de comida, eu preciso de um hotel, eu preciso de um monte de coisa. Reparem como o verbo precisar é um verbo muito útil para a nossa sobrevivência. Então você que está começando a aprender inglês, eu acho que você deve começar a aprender um inglês que serve para o seu dia a dia. Desde a primeira aula, aprender inglês que vai ser usado para a sua sobrevivência. Depois, com o passar do tempo, você vai acrescentando outros acessórios e melhorando a sua língua. Então vamos pensar aqui. Verbo to need, verbo precisar, verbo necessitar. Olha a pronúncia, need. Esse to na frente do verbo indica que esse verbo está no infinitivo. Para nós, a colocação do fazer infinitivo é colocar AR, ER, IR ou OR no final dos verbos, né? Cantar, beber, trabalhar, precisar. Em inglês, não tem essa terminação AR, ER, IR, essas terminações, né? Não existem em inglês para fazer infinitivo. Eles colocam to na frente. Na hora que a gente vai fazer uma frase, a gente acaba tirando esse to e colocando um sujeito no lugar dele. Pronto, já virou presente em inglês. Então, se eu botar assim, I, no lugar do to need, fica I need. Vira eu preciso. Olha só. Então, com I need, você já começa a resolver a sua vida. Vamos dar uma olhadinha aí no nosso slide aí que vai aparecer agora na tela, né? Para que você possa ver alguns exemplos. Veja bem. I need a taxi. Bom, eu coloquei entre parênteses cab, porque nos Estados Unidos eles também chamam táxi de cab. Então, você pode estar falando, I need a cab, I need a taxi. Eu preciso de um táxi, eu preciso de um táxi. Ambas as frases seriam traduzidas dessa maneira. Reparem, I need, eu não falo need, ok? O D é assim, D. I need a taxi. Sabe que existe uma coisa no inglês americano que quando tem um D e logo a seguir vem uma vogal, eles gostam de emendar e sai com som de R. Olha a pronúncia como é que fica, ó. I need a taxi. I need a cab. Então também é bom que você aprenda a pronúncia correta para que quando você ouvir um nativo falando, você não tenha dificuldade, né? Olha a diferença entre I need a taxi e I need a taxi. É bem diferente, você não vai ouvir um americano falando dessa maneira, ok? Outro exemplo aqui, ó. I need a doctor. E aí, I need a doctor. Eu preciso de um médico. Olha aí, ó, uma necessidade que a gente pode ter, né?
graças a Deus, esperamos que ninguém precise, mas, se necessário, I need a doctor. Vamos sair correndo para chamar um médico. Outra coisa, ó, I need to lunch. I need to lunch. Repara, não deu para emendar, né? Porque agora é uma consoante, não é uma vogal, não dá para emendar o D com o T para fazer o som de R. I need to lunch. Eu preciso almoçar. Tá lembrado lá do infinitivo de um verbo que é feito com to na frente? Olha aí o to do to lunch para transformar em verbo no infinitivo, né? Então, I need to lunch. Eu preciso almoçar. Ou, I need to go. Ou seja, eu preciso ir. E eu preciso ir para onde? I need to go to the church. Eu preciso ir para a igreja. A igreja. Reparem, esse to na frente do verbo, coloca ele no infinitivo. Se o to vier depois do verbo, transforma o verbo numa preposição, que é a preposição para, indicando para tal direção. Cuidado, existe o para fazer algo, que é outra preposição, mas nós não vamos dar aula de gramática aqui, né? Então, para direção é to. Para fazer, né? Pode ser for, né? Pode ser by. Vai depender do que a gente queira dizer. Mas aqui é eu preciso ir. E com o verbo ir é para. O para é o to, ok? Bom, e aí? Agora nós temos um finalzinho aí, como numa novela, né? Onde a gente bota um gancho para você assistir o próximo capítulo, né? Então, olha só. Você sabe a diferença entre to need, to want e to long? Ora, need você já sabe. Mas e a diferença do need, aonde a gente usa need e aonde a gente usa want, to want? E o pior, aonde a gente usa to long? Muita gente vai falar assim, ué, mas long é verbo? Ora, saiba você que essa palavra pode ser longo, mas essa palavra, quando vem um to na frente, vira um verbo, ok? E nós vamos falar disso na nossa próxima aula. Então, não deixe de assistir às nossas dicas, né? E até a próxima!